Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou o professor Eric, de Matemática. E hoje, preparei uma aula super legal para vocês. Te convido a pegar uma folha e um lápis. Mas você também pode utilizar seu caderno para poder realizar as atividades dessa aula. Corre lá! Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 5º ano. Trabalha com a habilidade EF05, MA07. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. O objetivo da aula é ler, escrever, relacionar e identificar números decimais, reconhecendo o décimo, o centésimo e o milésimo, e as relações entre eles. Agora, vamos para a nossa aula. 1, 2, 3, 50. R$3,50. Será que dá para comprar um chocolatinho para comer depois do almoço? Você observou que eu falei R$3,50? Que tipo de número é esse? 3,50 é um número decimal, que é o assunto da nossa aula de hoje. Os números decimais estão muito presentes no nosso dia a dia. Todas as vezes que vamos ao supermercado, por exemplo, e vemos os preços dos alimentos nas prateleiras, todos são números decimais. Quando vamos na farmácia para usar a balança e ver quanto estamos pesando, também utilizamos números decimais. Quando vamos medir o comprimento de alguma coisa, enfim, os números decimais são muito utilizados. Você já reparou nisso? Mas afinal, o que são números decimais? Os números decimais são aqueles números que têm vírgula, porque os números decimais não são representados na forma inteira. Mas como assim? Por exemplo, se eu contar a quantidade de pessoas que tem na minha família, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e meia, ou 4,3 pessoas, né? Então, dependendo da situação, nós vamos utilizar números que são inteiros, que não tem vírgula, e quando eu vou representar uma quantidade quebrada, vamos dizer assim, eu utilizo os números decimais, ou seja, com vírgula. Deu para entender o que são números decimais? Vamos agora para o quadro de ordens. Aqui temos a centena, a dezena e a unidade. Até aqui já aprendemos. E agora vamos acrescentar a parte decimal, que são os números que vêm depois da vírgula, do lado direito. E aqui, na parte decimal, nós temos o décimo, com letra minúscula para diferenciar da dezena, o centésimo e depois o milésimo. É muito comum utilizar os números decimais até a casa dos centésimos. Um exemplo de uso dos milésimos é nos postos de gasolina, que o preço do combustível é dado com 3 casas decimais. Você já reparou isso? Vamos agora representar 1/10 no quadro de ordens. Como você acha que ficaria? Em 1/10, eu não tenho nenhuma parte inteira. Tenho apenas 1/10. Então, ficaria 0,1. Como eu leria? 1/10? Isso mesmo. Representando 1/100. O 0 representando a parte inteira, que não tem. 0 na casa do décimo e 1 na casa do centésimo. E lemos como 1/100 mesmo. Da mesma forma, para o milésimo, 0,001, 1 milésimo. Vamos representar alguns números no quadro de ordens. 0,14. Aqui eu tenho 0 unidades, 1/10 e 4 centésimos. Então, eu tenho duas formas de ler.
Se eu falar 0,14, é um jeito informal de se ler. Posso ler 0 unidades, 1 décimo e 4 centésimos, ou 14 centésimos, porque ele parou na casa do centésimo. Mais fácil, não? Agora, vamos representar 4,75. Então, lembrando as duas formas de ler. 4 unidades, 7 décimos e 5 centésimos. E da outra forma, 4 inteiros e 5 centésimos. Agora, o número 4,672. Aqui temos 4 inteiros e 672 milésimos, pois parou na casa dos milésimos. Como eu escreveria o número 6 inteiros e 124 milésimos? Vamos primeiro analisar a parte inteira, que é 6, e colocá-la antes da vírgula. E após a vírgula, colocar o 124, ficando assim. 6,124. Vamos fazer uns exercícios agora, para ver se ficou tudo claro? Bora lá? Escreva por extenso os números decimais. Letra A, 0,23. Letra B, 1,45. Letra C, 2,365. Conseguiu escrever os números? Na letra A temos 0 inteiros, 2 décimos e 3 centésimos. Podemos escrever como 23 centésimos. Na letra B temos 1 inteiro e 45 centésimos. E na letra C temos 2 inteiros e 365 milésimos, pois a parte decimal vai até a casa dos milésimos. Agora, vamos fazer mais um exercício. Represente os números na forma decimal. Letra A, 45 centésimos. Letra B, 3 inteiros e 231 milésimos. Letra C, 12 inteiros e 46 centésimos.
todas? Na letra A, ficaria 0,45, já que não temos nenhuma parte inteira. Na letra B, ficaria 3,231, pois o número vai até a casa dos milésimos. E na letra C, 12,46, certo? Agora, observe essa situação. Dois amigos resolveram apostar corrida durante determinado tempo. Um deles correu 2,049 km e o outro 2,49 km. Quem correu uma distância maior? Mas e agora? Entre os números 2,049 e 2,49, qual você acha que é o maior? Como eu faço essa comparação? Será que é o número que tem mais casas na parte decimal? Ou esse outro? Como eu faço essa análise? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos ver primeiro no caso de números decimais com as partes inteiras diferentes. Qual número é maior? 4,1 ou 2,51? Nesse caso, basta eu olhar para a parte inteira. A que for maior indicará o número que é maior. Nesse caso, 4 é maior que 2. Logo, 4,1 é maior que 2,51. E quando eu tiver a mesma parte inteira? No caso do 2,049 e 2,49, como eu vou saber qual é maior e qual é menor? Vem comigo que a gente vai aprender agora. No número 2,049 temos 2 inteiros e 49 milésimos, pois aqui eu tenho 2 unidades, 0 décimos, 4 centésimos e 9 milésimos. E em 2,49 eu tenho 2 unidades, 4 décimos e 9 centésimos. Então, veja aqui, quando você tiver dois números decimais em que a parte inteira for igual, você vai analisar a parte decimal, começando do décimo, depois centésimos, depois milésimos. No número 2,049 eu tenho 0 décimos e no número 2,49 eu tenho 4 décimos. Quem é maior, 0 décimos ou 4 décimos? 4 décimos, não é mesmo? Então, aqui eu já posso concluir que o número 2,49 é maior do que 2,049. Eu nem preciso continuar comparando o centésimo e o milésimo nesse caso. Vamos ver mais alguns exemplos? Aqui, a parte inteira é igual. Então, vamos analisar após a vírgula, os décimos. No primeiro número, temos 4 décimos e no segundo temos 0 décimos. Qual seria o maior número? Muito bem, o número 1,41, pois nele a quantidade de décimos é maior. Vamos ver mais um exemplo. Nesse número, a parte inteira também é igual, 0. Então, vamos analisar a parte decimal também. No primeiro número temos 0 décimos e no segundo também. Então, ainda não podemos chegar em nenhuma conclusão. No primeiro temos 2 centésimos e no segundo também. E, gente, os dois têm o mesmo número na sua parte centesimal? Também ainda não consegui chegar em nenhuma conclusão. E agora? Agora, vou comparar a parte do milésimo. Mas, professor, aqui não tem milésimo. Quando não tem um número representando a casinha, podemos considerar que é 0. Então, no número 0,025, temos 5 milésimos. E no número 0,02, temos 0 milésimos. Podemos concluir, então, que 0,025 é maior que 0,02. Vamos agora, então, fazer mais alguns exercícios. Compare os números decimais dizendo qual deles é maior e o menor número. Letra A, 5,21 e 1,21. Letra B, 2,32 e 2,03. Letra C, 4,09 e 4,090. Letra D,
0,004 e 0,0045. Analisando primeiramente a parte inteira, depois os décimos, depois os centésimos e depois os milésimos, encontramos essas respostas. Letra A. 5,21 é maior que 1,21. Letra B. 2,32 é maior que 2,03. Letra C. 4,09 é igual a 4,090. Letra D. 0,004 é menor que 0,0045. Nossa, aprendemos muita coisa até aqui, não é mesmo? Vamos recapitular algumas coisas para não esquecermos. Os números decimais apresentam vírgula. E na parte decimal temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Para comparar esses números, primeiro observamos qual parte inteira é maior. Se ela for igual, os dois números, temos que analisar os décimos, depois os centésimos e depois os milésimos. Gravou aí? Agora, que tal pesquisar o preço de algum alimento em dois locais diferentes e fazer a comparação de qual é mais caro e qual é mais barato? Fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.